Com certeza você já deve ter visto algum desses comentários nas redes sociais, em algum lugar da internet, ou também pode já ter ouvido alguns desses comentários. E todos esses comentários têm duas coisas em comum. Todos eles são comentários xenofóbicos e todos eles são comentários direcionados a uma região específica do Brasil. Olá, meu nome é Gislaine, esse é o canal TV Girta, e aqui a gente entende a identidade dos povos do mundo através de suas crenças, suas vivências, suas festividades. E no vídeo de hoje nós vamos entender o que é xenofobia dentro do Brasil e fora dele. Também vamos focar especificamente na xenofobia contra o Nordeste, na xenofobia praticada contra as pessoas que moram no Nordeste. Vamos começar? Antes da gente iniciar, entrando no que significa, trazendo alguns exemplos, é interessante a gente entender que, em teoria, a palavra xenofobia ela seria o preconceito praticado contra estrangeiros, pessoas de outros países. Porém, o preconceito que é praticado contra pessoas nordestinas também tem várias características da xenofobia. Então, atualmente é usada essa palavra, mas a gente vai entender melhor. O termo xenofobia, ele tem origem grega. Ele vem de xenos, que significa estranho, estrangeiro, e de fobia, que significa medo. Então, a xenofobia, ele significa o medo, a aversão, o preconceito ao que é diferente, ao que é estranho, ao que é estrangeiro. Por exemplo, há os nativos de algum determinado país, por exemplo, tem os brasileiros, e vem outra pessoa, um estrangeiro, ele migra para o Brasil. Por exemplo, um venezuelano, que acontece muito também do preconceito contra venezuelanos no Brasil. E então ele é um estrangeiro, então ele pode sofrer esse preconceito xenofóbico. As pessoas podem ter aversão, achar estranho, achar que ele é inferior culturalmente, inferior em questões trabalhistas, em várias coisas. A xenofobia ela também pode ser causada na questão não apenas do medo, digamos, da violência. Pode ter medo que esse estrangeiro faça algum ato de violência contra ela, mas também outros medos. Por exemplo, muitas pessoas vão dizer que esses estrangeiros, que esses migrantes que vêm, eles vêm para roubar os trabalhos das pessoas que são desse país. Vem também, pode ter o medo de, digamos, sujar a cultura deles, porque vai ter essa troca cultural quando pessoas de culturas diferentes convivem no mesmo ambiente, há com certeza uma troca cultural, então tem muitas pessoas que não gostam disso, então pode-se criar essa aversão entre muitas outras coisas. Também há a questão de estereótipos, todo o país vão ter estereótipos, sejam estereótipos bons ou ruins, como por exemplo o Brasil é estereotipado como todo mundo gosta de futebol, como todo mundo samba, mas a gente sabe que isso não é verdade, nem todo mundo gosta de futebol, nem todo mundo sabe sambar. Eu, por exemplo, não sei sambar. Então, alguns países, eles vão ter estereótipos bem negativos. Então, quando essa pessoa desse país determinado, ele chega em outro país, esses estereótipos também ajudam nesse preconceito. Então, isso tudo vai acarretar. Atualmente também se vem sendo muito falado, muitos brasileiros vão para Portugal. É muito comum que brasileiros imigrem para Portugal, então vem se falando muito desse preconceito que os brasileiros sofrem em Portugal, pelos portugueses. Vão ser questões culturais, questões políticas, questões econômicas. Muitos países, eles vão se achar superiores a determinados países, vão achar que sua cultura é superior a outra. A gente sabe que não existe nenhuma cultura é superior a outra, não há nenhuma cultura nem melhor nem pior que outra, as culturas são diferentes, mas muitas culturas elas tendem a se achar superiores a outras. Então, quando uma pessoa chega no país delas e essa pessoa ela tem uma cultura inferior na visão desses nativos, consequentemente, essas pessoas estrangeiras sofrem preconceito. Também muitas questões na questão cultural também entra essa questão da religião. Muitas pessoas de religiões diferentes elas podem sofrer preconceito. Aí também entra um pouco da parte de intolerância religiosa. Então, a gente vai entender também a diferença de racismo, xenofobia, mas é comum que esses preconceitos se misturam. Mas, por exemplo, esse da intolerância religiosa, a gente vive em um país que ele é um país laico, mas a gente sabe que
cristianismo, principalmente o catolicismo, ele influencia muito, não só no Brasil, mas também no Ocidente. Inclusive, eu tenho um vídeo falando como o cristianismo se tornou a maior religião do mundo e influenciou o Ocidente. Eu vou deixar o card dele e também vou deixar no final do vídeo. Voltando a essa questão, a gente sabe que o catolicismo ele tem uma influência muito grande, não só aqui no Brasil. Então, quando a gente vê religiões diferentes, por exemplo, eles vão sofrer intolerância religiosa, esse preconceito. Dos muçulmanos, acho que a gente consegue trazer mais um pouco desse exemplo da xenofobia. Porque os muçulmanos são as pessoas que são da religião do islamismo e geralmente quase todas as mulheres do islamismo elas vão usar o hijab, que é aquele lenço. Algumas vão usar a burca também, que cobre aqui o rosto. Tem outros nomes de outras vestimentas também, mas geralmente vai ser o hijab. Então, além desse preconceito religioso, dessa intolerância religiosa, muitas pessoas tendem a fazer comentários como volte para o seu país, você não é daqui, mas a gente sabe que várias dessas pessoas que sofrem esses preconceitos, elas são brasileiras, são nascidas aqui e elas só são apenas de uma religião diferente da que predomina nesse país. Então isso é um exemplo de xenofobia também, ligada também à intolerância religiosa. Aqui a gente vai entender a diferença entre racismo e xenofobia. Racismo é uma crença ou teoria de que existem raças superiores e que existem raças inferiores. Então isso sai um pouco do país. Por exemplo, o que gerou a Segunda Guerra Mundial foi a teoria de que pessoas arianas, pessoas brancas, loiras, seriam superiores às pessoas judias, também às pessoas negras. Isso sai do país porque há pessoas judias em vários países, não eram pessoas em um país apenas. Também há pessoas negras, pretas, em vários lugares. E isso se criou essa teoria de que as pessoas arianas eram superiores. Só que a gente sabe que não existe, todas as pessoas são iguais. Mas o racismo, ela vem disso, de uma raça, determinada raça, achar que é melhor do que outra raça. Então, algumas pessoas, por exemplo, pessoas brancas podem praticar preconceito contra pessoas pretas, comunidades indígenas, que elas não se enquadram nessa questão de pessoas brancas. Então, o racismo é esse preconceito de raça mesmo. Uma raça se achar superior à outra. Isso ultrapassa, acho que, as barreiras dos países. Claro que uma pessoa ela pode sofrer racismo, xenofobia ao mesmo tempo. Já a xenofobia, ela foca mais numa questão territorial, uma questão mesmo de território, lugar. Por exemplo, uma pessoa branca vai para aqui, uma pessoa branca ela vai morar em Portugal. Então, mesmo que ela seja branca, ela pode sofrer xenofobia lá, que não é comum pessoas brancas sofrerem preconceito. Então, ela pode sofrer xenofobia lá nesse país. Por exemplo, também uma pessoa preta, ela pode ir para Portugal e ela pode sofrer racismo e xenofobia também. Eu estou dando esse exemplo de Portugal porque já saíram algumas matérias, algumas pesquisas sobre esse preconceito que alguns brasileiros sofrem quando eles vão morar em Portugal. Aqui a gente vai ver alguns exemplos de xenofobia pelo mundo para a gente entender melhor. Acho que se dá um entendimento maior quando a gente vê alguns exemplos. E eu já aproveito para falar que, para fazer esses vídeos, eu estou usando alguns livros. Um desses livros é do historiador Durval Muniz Albuquerque Júnior. Ele é da Paraíba, ele é um historiador paraibano. E ele traz livros nessa questão de xenofobia. Na verdade, não apenas um, eu estou usando dois. Esse primeiro livro que eu estou usando é o livro de nome Xenofobia. Cada capítulo ele traz uma imagem de uma característica que ele vai analisar. Ele traz nomes dessas características. Por exemplo, o primeiro capítulo tem estranhos corpos. Aí o segundo é diferentes modos. O sexto é predadores, que são características que as pessoas que praticam esse preconceito eles podem ver nessas pessoas, nesses estrangeiros. Por exemplo, estranhos corpos, eles sentem uma estranheza contra essa pessoa. Predadores, eles se sentem ameaçados por esses estrangeiros. Então, cada capítulo ele começa com imagem. E nessa imagem é um exemplo de xenofobia. Então, ele também discorre sobre ela durante o capítulo. Então, a gente vai ver alguns exemplos que ele traz no livro dele. Inclusive, todos os livros usados para pesquisa vão estar na descrição. Um dos exemplos foi a crise de refugiados na Europa em 2015. Foi quando mais de 1 milhão de pessoas tentou entrar na
ao mesmo tempo na Europa, em países da Europa. E essas pessoas, elas fugiam principalmente de guerras no Iraque, na Síria, no Afeganistão, guerras devastadoras mesmo. E muitas pessoas começaram a fugir, por conta desses conflitos que estavam acontecendo. Então, os acampamentos de refugiados nesses países da Europa, eles não conseguiam mais aguentar que nenhuma pessoa viesse, ele não tinha mais comida, não tinha mais recursos para conseguir abrigar essas pessoas. Mas as pessoas estavam em grande desespero, então elas se arriscavam em botes superlotados, cheios de gente, de crianças, de mulheres, idosos. Então, se tem uma foto, uma imagem bem chocante que ficou bem famosa, saindo nos canais, nos sites, em reportagens, de um menino, uma criança, um menino sírio que morreu afogado no mar, e a água traz ele e a foto é ele na beirada assim da praia, na areia, em uma praia turca, em 2015, e é uma imagem muito chocante. Creio até que essa imagem, acho que é a primeira imagem, é a imagem do primeiro capítulo do livro. Então, esse exemplo, essa questão de refugiados, isso acontece em vários locais. Não só aconteceu na Europa, mas aconteceu em vários locais, quando os países estão sofrendo algumas instabilidades, as pessoas estão passando por grandes dificuldades. Não sei se tenho quase certeza que foram os venezuelanos. A Venezuela creio que vem passando ainda por problemas, dificuldades, questões financeiras, nessa questão de se manter. E teve um período, eu não lembro bem o ano, mas que estava muito latente essa dificuldade. Então, muitos venezuelanos, eles vieram para o Brasil. Então, muitos venezuelanos sofreram preconceito, muitas pessoas diziam que eles vinham roubar os empregos dos brasileiros, entre outras questões. Outro exemplo também que a gente pode trazer são as construções de muros. Muros para que as pessoas não consigam ultrapassar a fronteira. Um exemplo, acho que também é muito falado, são os muros que dividem a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Que não apenas são muros físicos, mas que também são muros tecnológicos, que são muros que são supervisionados, há pessoas supervisionando, há câmeras sempre supervisionando para que mexicanos, não apenas mexicanos, mas pessoas de outros países também, para que eles não consigam ultrapassar esses muros. E esse muro dos Estados Unidos, ele não é um muro contínuo, eles são vários muros, tem várias cercas, e todos esses muros, essas cercas, elas se estendem por mais de 1.000 quilômetros. O muro, como eu falei, ele não é apenas para tentar barrar a entrada de mexicanos, mas de pessoas da América Latina. Também tem a intenção de barrar o narcotráfico. Críticos, eles chamam esse muro de muro da vergonha, porque eles falam que esse muro ele não impede que as pessoas migrem, ele apenas torna essa imigração mais difícil e mais mortal, porque muitas pessoas que não conseguem passar pela essa fronteira, pessoas que estão tentando ir para os Estados Unidos ilegalmente, elas tendem a ir pelos desertos. E nesses desertos, além de ser desgastante fisicamente, questão de hidratação, entre outras coisas, também é perigoso. Pessoas podem ser mortas, acontecer outros atos de violência. Incluindo os coiotes, que são pessoas que fazem essa travessia. Eles são grupos, há um grupo de pessoas que querem ir para os Estados Unidos, e esses coiotes, que são pessoas, eles levam essas pessoas pelos desertos. Os desertos que as pessoas vão para tentar ir para os Estados Unidos são o deserto de Sonora, deserto de Mojave e deserto de Chihuahua. Eles fazem fronteira com o México, principalmente nos estados do Arizona, Califórnia e Texas. Então, essa questão também de coiotes é uma atividade ilegal. Muitos desses coiotes, eles fazem parte de gangues. Os muros de Ceuta e de Melilla, que são muros que ficam na fronteira entre Marrocos e Espanha. A Espanha, ele é um país que ele é da Europa, ele tem o seu território, predominantemente faz parte do território da Europa, porém ele tem uma pequena parte que fica no norte da África, que são essas cidades de Ceuta e Melilla. Elas fazem fronteira com o país de Marrocos, com Marrocos. Então foi criado também um muro para tentar que essas pessoas de Marrocos, essas pessoas da África, elas fossem para a Espanha, fossem
para a Europa em geral. E esses são muros de cercas de arame farpado com sensores, então muros muito altos. Muitas pessoas também tentam ultrapassar, escalar, então traz essa questão da violência também, desse atrito com as pessoas que estão supervisionando os muros. Muitas pessoas podem se machucar também. Aqui a gente vai focar no preconceito contra o Nordeste para a gente entender. Eu acho interessante trazer essa parte do Nordeste, porque eu acho que quando a gente começa a visualizar dentro do país que a gente mora, nas regiões que a gente já conhece, que a gente estuda, eu acho que fica melhor da gente entender. O Nordeste não é a única região que sofre preconceito. Geralmente, a gente vê quase sempre, o Nordeste e o Norte geralmente são regiões que elas são mais atacadas, elas vão sofrer comentários xenofóbicos, mas eu quis trazer o Nordeste, que eu acho que, pelo menos no que é mostrado, muitas reportagens abordam, muitas pesquisas, acho que o Nordeste ainda é mais mostrado. Eu sou nordestina, eu sou de Pernambuco, então acho que é por isso também que eu quis trazer essa questão. Nessa parte também eu trago um livro também de Durval Muniz Albuquerque Júnior. O livro se chama A Invenção do Nordeste e Outras Artes. De início, é interessante a gente entender que nem sempre o Nordeste existiu. Na verdade, nem sempre existiram regiões como são hoje. Nordeste, Norte, Sul, Leste. Existiram, por exemplo, lá no norte do país. Por exemplo, o Nordeste seria isso. Lá no norte do país, com os estados que fazem parte do Nordeste. E quando esse processo de criação do Nordeste, ele se inicia ali por 1910. Essa questão também das migrações das pessoas do Nordeste para os estados como São Paulo, Rio de Janeiro, porque durante muito tempo, muitos estados do Nordeste eles foram o grande centro econômico do Brasil. Porém, quando teve aquela crise e o café em São Paulo, eu esqueci a palavra, mas teve um boom. E o leite em Minas Gerais, que tem até aquela questão na escola que a gente estuda da questão do café com leite. Então, o Nordeste ele começou a sofrer muitas instabilidades econômicas. Também tinha a questão da seca e começou a se surgir esse termo de Nordeste para criar uma separação. Porque antes, essa questão do Norte não fazia apenas parte de todos esses estados do Nordeste que a gente conhece hoje, todos esses 9 estados. Mas, por exemplo, também a Amazônia, o Pará, eles também faziam parte. Mas para fazer essa diferenciação, porque os estados do Nordeste, eles são, por exemplo, mais secos do que a Amazônia, então começou a se criar essa separação. E em 1940, o IBGE, ele tinha sido criado nesse ano, ele começa a fazer essa separação. Dividir o país em regiões, ele fica melhor para, por exemplo, pesquisas, contagens. Então, de início, os estados que compunham o Nordeste eram apenas o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Maranhão e Piauí pertenciam à região Norte, já a Bahia e Sergipe pertenciam à região Leste. Mas no ano de 1960 começa-se esse processo de mudança, aí se consolida em 1970 os 9 estados que compõem o Nordeste atualmente. São Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Sergipe, Piauí e Maranhão. Então foi um processo. E aí, a partir daí, de 1970, se tem estruturado mesmo o Nordeste. Mas daí também já vinha acontecendo essa questão desse preconceito com a migração dessas pessoas para esses estados do Sul, por exemplo. Então é muito comum que na internet tenham vídeos desses tempos de entrevistas. Então as pessoas fazem vários comentários assim, xenofóbicos, sem nenhum cuidado, era algo meio que comum na época. Então, surge aquele apelido de Paraíba. Há um vídeo, por exemplo, de várias pessoas chamando pessoas do Nordeste de Paraíba. Também se tem essa imagem de que como o Nordeste fosse um só, como se fosse, por exemplo, um estado só. Mas o Nordeste é composto de vários estados, mas muitas pessoas têm essa visão. Então, tem que se chamar, por exemplo, toda pessoa que
do Nordeste que vai para esses lugares, algumas pessoas fazem comentários xenofóbicos, por exemplo, chamam deles de Paraíba, entre vários outros. Nessa questão também, muitos grupos, muitas pessoas desses estados, elas se sentem superiores e veem o Nordeste como se fosse inferior. Então, muitos desses comentários eles embasam nessa opinião deles. Então, tem uma imagem também que como se os nordestinos fossem burros, como se os nordestinos não tivessem acesso à tecnologia, como se os nordestinos sofressem necessidades. A gente sabe que necessidade vai ter em todos os lugares, infelizmente, e muito disso, o que a mídia também contribuiu para isso, em alguns momentos contribui ainda, algumas coisas da cultura, questões políticos também ajudaram a contribuir nessa parte, questões econômicas também ajudaram nessa contribuição. Então, eu acho que na questão da mídia, as pessoas fazem muitas brincadeiras nessa questão, de que acham que no Nordeste só come cuscuz, que não tem água encanada em casa, que não tem celular, todas essas coisas, que a pele é super amarelada. Teve também até uma novela recente que as pessoas tinham um aspecto bem amarelado na pele, então as pessoas comentavam muito sobre isso. Então, muitas dessas coisas ajudam a estereotipar, trazer esses estereótipos para as pessoas do Nordeste. Então, muitos comentários vão vir disso. Esses preconceitos também eles vão estar presentes em vários locais. Muitos nordestinos, muitas pessoas do Nordeste, por exemplo, pessoas de Pernambuco, que é onde eu moro, elas vão para São Paulo trabalhar, então elas podem sofrer preconceito no ambiente de trabalho, elas podem sofrer preconceito em locais sociais também, estão se divertindo e podem sofrer esse tipo de preconceito. Então, esse preconceito ele pode estar em qualquer lugar. E também eu vou trazer alguns exemplos de preconceitos para que a gente consiga entender melhor. Comentários em redes sociais. Os comentários que eu trouxe de exemplo, eu tirei da internet, do Google especificamente, mas creio que eles são do Twitter, por exemplo. É muito comum que as pessoas comentem lá alguns desses comentários. Em redes sociais, Instagram, na parte de comentários, as pessoas podem comentar, no TikTok também. Então, atualmente há leis contra isso, essas pessoas que comentam isso, elas podem ser processadas, podem ser condenadas a pagar indenizações, a fazer trabalhos comunitários. Então, esses são exemplos que acontecem muito. Por exemplo, em questões políticas também já aconteceram esses comentários, por questões de lado A ou B ganhar. Na campanha, creio que foi na campanha de 2018, na presidência, quando saiu o resultado, muitas pessoas do Nordeste começaram a sofrer vários, no Nordeste em geral, que esses comentários eram colocados na internet, chamando-os de burro, menosprezando também, como se as pessoas nordestinas fossem inferiores, como se as pessoas das outras partes do país fossem melhores, como se o Nordeste não merecesse fazer parte do país, do Brasil. Exemplos também são esses termos que eu já vinha falando, por exemplo, o Paraíba, o pau de arara. Pau de arara é um caminhão que ele tem uma coberta, tem também umas partes para as pessoas sentar, e era muito comum antigamente que as pessoas que moravam na zona rural, elas vinham para a zona urbana, vinham nesses caminhões, nesses carros. Ainda há em alguns locais, e as pessoas usam esse termo como um comentário preconceituoso, xenofóbico, para tentar diminuir as pessoas, como se esse fosse o único meio de transporte, como se os nordestinos não tivessem acesso a carro. Também tem a questão de que as pessoas chamam os nordestinos de, creio que seja cabeça chata, cabeça redonda, não lembro ao certo. Então, são muitos desses. Aquela questão também de unificação, que eu já falei, de achar que os estados do Nordeste, que o Nordeste é um lugar só, um só estado, mas são vários estados, cada estado vai ter suas características únicas, e cada estado vão ter seus lugares diferentes, vão ter suas diferenças culturais. Então, como os outros estados de outras regiões também, eles não são um estado, não tem uma cultura só. O Brasil todo é muito diversificado culturalmente, como outros países também. Também a questão da mídia, como já foi falado, que tem aquela questão dessa estereotipação,
creio que seja estereotipar, não sei se existe essa palavra, mas de estereotipar. E eu trouxe alguns exemplos da contribuição do Nordeste para a cultura brasileira. Trouxe alguns exemplos, por exemplo, na literatura, grandes escritores do Brasil, eles usaram o cenário nordestino para trazer para suas obras, para desenvolver. Por exemplo, Gilberto Freire, ele usou a história de Pernambuco para trazer para o seu livro, trazer essa questão das grandes casas e senzalas, para trazer como essa mistura racial criou o Brasil, como essa mistura racial criou a sociedade brasileira. Mário Andrade, outros artistas que fizeram parte do modernismo brasileiro, viajaram ao Nordeste para tentar retratar essa questão do Brasil nas suas obras, na questão das lendas, da música, do jeito de falar do povo. Eles buscaram essas questões para trazer para o modernismo, porque eles tentavam se desvencilhar dessa questão. Naquele período tinha muito aquela questão de trazer muito tudo que acontecia na Europa, tentava se reproduzir aqui. O modernismo ele tenta resgatar essa questão da cultura brasileira mesmo. Então, Mário de Andrade e outros artistas, eles percorreram o Nordeste buscando esses aspectos. Também muitas questões da identidade como resistência de muitos estados do Nordeste, de se reafirmarem, sua cultura, de ter orgulho, de não se sentirem inferiores, mesmo perante de comentários xenofóbicos. Eu acho que aqui a gente está dando uma visão maior, mas há obras específicas como o Alto da Compadecida, que na verdade é uma história, um livro de Ariano Suassuna, que foi um grande poeta e escritor, muito importante, não só para o Nordeste, mas para o Brasil todo. Ele é um filme que o Brasil todo, claro que não generalizando, tem pessoas que não gostam, que aí vai ser normal, nem todo filme as pessoas vão gostar, mas eu digo assim, é um filme que foi marcante, tanto é que depois de, creio que 20 anos, fizeram essa parte 2, então é um filme que ele satiriza a cultura nordestina de um determinado tempo. Então, cantores também, por exemplo, muitos cantores como Alceu Valença, Elba Ramalho, escritores, atores também. É isso, eu espero que tenha dado para a gente entender o que significa xenofobia, também tenha dado para a gente entender que cada lugar tem a sua identidade, tem o seu valor, tem a sua característica, e que cada lugar ele vai se expressar de uma forma. E acho que isso que é interessante, essa troca cultural é o mais legal. É o mais fascinante. E eu peço que, se você gostou, curte esse vídeo, por favor. Comenta o que você achou, também qual a sua opinião, e que você gosta de entender a identidade dos povos através de suas crenças, suas festividades, suas vivências. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Agradeço muito por você ter ficado até aqui. Também vou deixar o vídeo sobre como o cristianismo se tornou a maior religião do mundo para você ver. E agradeço por você ter ficado até aqui. Beijos. Tchau.